Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e hoje a gente vai fazer uma Copa do Mundo interessante, onde a gente vai eleger a melhor gimmick de todos os tempos na luta livre. Se você quiser saber a minha opinião sobre qual foi a melhor persona utilizada por um lutador na história da WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like agora. É de graça, cara. E quando você faz isso, você indica para o YouTube que o vídeo é legal e faz com que ele divulgue a gente para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo do Tiozão agora para falarmos sobre as melhores gimmicks da história. E vamos começar aqui as nossas gimmicks, nossa Copa do Mundo, com o Big Red Monster Kane versus o Mister América do Hulk Hogan, naquela storyline que ele foi demitido da WWE e voltou com a máscara e tudo mais. Bom, não tem o que dizer, né? Apesar dessa gimmick do Hulk Hogan ter sido divertida, a do Kane foi antológica, por isso. E a gimmick do Big Red Monster vai avançar. Agora temos o Rick the Dragon Steamboat versus o T.L. Hopper, que era um encanador. Cara, as duas gimmicks foram horríveis, tá? O Rick the Dragon era chamado The Dragon porque ele era um karateca, né? Então tinha aquela ideia do dragão, né? Como lutador de karatê e tudo mais. Quando ele voltou para WWE ali no início dos anos 90, resolveram botar aí as asas de dragão e fazer ele cuspir fogo na WWE. É uma coisa de louco, né? Aqui vai ser por eliminação. Vou botar o Rick the Dragon, até porque ó, ele segurando o dragão de Komodo, né? Essa aqui do encanador é terrível. É de uma fase da WWE que todos os lutadores tinham que ter uma profissão na vida real. E a do Tia Hopper era ser encanador, ninguém merece, né? Rick the Dragon Steamboat. Agora temos o The Hurricane contra o Shillelagh do Finlay. Eu não entendi essa do Shillelagh do Finlay, né? É intancável isso, né? Vamos considerar o Finlay como uma persona de lutador irlandês que bate em todo mundo, mas eu acho que nesse caso a persona do Hurricane Helms, né, como super-herói era mais divertido, né? Ele que tinha a gimmick de fazer o chokeslam nos adversários mesmo assim, eles sendo maiores, né? Então, The Hurricane como melhor gimmick que vai avançar aqui. Agora temos Dominic Mysterio contra o Warlord. De novo, cara, usaram uma arma como gimmick, né? O tridente do Warlord. Isso aqui é um cara lá da Golden Era, nem vou me importar, tá? Vou botar o Dominic Mysterio e não o Dominic Mysterio dessa imagem, tá? Mas o Dominic Mysterio atual. Talvez ele até apareça depois. Aí, de novo, cara, agora a cobra do Jake the Snake Roberts contra o Heidenreich, essa persona horrorosa dele. Não tem que dizer, Jake the Snake. Não pelo raio da cobra, né? Eu acho que eles colocaram, assim, que as gimmicks não só são as personas, mas são coisas que os lutadores usam, né? São os props. Eles misturaram uma coisa com a outra. Vou botar aí a cobra do Jake the Snake Roberts. Vamos lá. Agora No Way Jose contra Andrade El Ídolo. E aqui, como é a melhor gimmick, e aí eu vou colocar a que eu acho mais interessante, porque a do Andrade El Ídolo não tinha nada demais. Vou colocar o No Way Jose dele vindo com a linha de conga pra arena. Agora temos o Sandman versus The Yeti! Ih, botaram o WCW no meio, né? O Yeti, que na verdade era uma múmia, né? Foi um cara da Dungeon of Doom que veio para ajudar o Kevin Sullivan na sua luta para exterminar a Hulkamania lá na WCW no ano de 1996. Acho que foi 90, não, foi 95 isso, Halloween Havoc de 95, quando o The Giant venceu o Campeonato Mundial contra o Hulk Hogan, enfim. The Sandman, ele vindo, estourando lata de cerveja na cabeça, com certeza a melhor gimmick. Agora temos o Deadman Undertaker versus o Neville super-herói. Eu não lembro do Neville ser considerado um super-herói, né? Ele vinha com a capa, mas ele era o cara que derrotou a gravidade. Era essa gimmick dele, né? Não tem como bater o Undertaker como imortal, né? Agora temos o Barbarian contra o Rhino. Cara, o Rhino não tinha gimmick. A gimmick do Rhino era ser um tanque, né? O Barbarian vindo vestido desse jeito era engraçado, mas é uma gimmick bem anos 80, né? Eu vou botar o Rhino com a gimmick do Gore, um cara forte, tanque.
Agora temos Corporate Kane versus Eric Rowan. Cara, Corporate Kane era a coisa mais chata que existia. Não gostava, intancável essa gimmick. Eu vou botar o Eric Rowan oh meu Deus, na White Family, tá? Solo Sikoa Tribal Chief contra o American Dream o American Dream Cody Rhodes, não, né? American Dream Dusty Rhodes, mas com as bolinhas, né? Então, quer dizer, a persona do Common Man, do Homem Comum na WWE, que era uma persona pra sacanear com ele, era uma persona do Vince McMahon pra humilhar o Dusty Rhodes, mas o Dusty conseguiu transformar essa persona numa persona muito popular. Se for o American Dream, eu fico com o American Dream. O Solo Sikoa com o Tribal Chief era legalzinho, mas nunca me convenceu, sinceramente. Eu vou de American Dream do Dusty Rhodes. O Homem Comum. Agora temos o Rose como Super Hero in Training, né? O Cheat contra o Gobbler e Gooker. E qualquer coisa melhor do que o Gobbler e Gooker. Essa história aqui é antológica, é um ovo que apareceu na WWE no ano de 1990. Ia ser revelado como uma nova persona no Survivor Series. E aí, quando chega no Survivor Series, aparece o Gobbler e Gooker, um peru, literalmente um peru, que era referência ao Survivor Series que acontecia no Dia de Ação de Graças, onde os americanos normalmente comem perus. Então, vou passar o Rose mesmo com essa persona humilhante de Super Hero in Training. Agora temos o Edge na fase de vampiro, ou seja, na fase do. Na fase daquele grupo com o Christian e com o Gangrel, né? Que era. Nossa, esqueci o nome do grupo, enfim. Contra o Jeff Hardy, né? E o Edge, como vampiro, ele tava bem verde, tava bem no começo da carreira dele, né? Então eu vou botar o Jeff Hardy. Jeff Hardy nessa fase aqui, que ele vai pro campeonato mundial e tal. Agora temos Uncle Howdy contra o Big Cass. O Big Cass, a única gimmick dele aqui, ele tinha 7 pés de altura e ninguém pode ensinar isso. Ele mal falava, quem falava era o Enzo. Então vou botar o Uncle Howdy por definição, é uma persona interessante. Agora temos a Vibra Randy Orton versus o Fantasia, Randy Orton, a Vibra, né? Aquele Fantasia era um cara que fazia truques de mágica vindo pro ringue. Agora temos o Giant Gonzalez, que a única gimmick dele era assim, horrível, mal andava no ringue, tinha 2,30 m de altura, contra o Disco Inferno, que era um lutador que vinha pro ringue dançando ao estilo dos anos 70, né? Tinha a persona do Tony Maneiro, né? Do filme dos Embalos de Sábado à Noite, coisa velha, né? Filme velho. Vou botar o Disco Inferno. Era divertido, pelo menos. Chato pra caramba, mas divertido. Agora temos Santino Marella versus Ilya Dragunov, o Mad Dragon versus a Cobra. E aqui, cara, eu tenho que ir como gimmick. A gimmick do Santino Marella nessa fase era divertidíssima. Eu me amarro no Mad Dragon, mas é uma gimmick mais séria e tal. Eu fico com o Santino Marella e a Cobra do Santino Marella o tempo todo. Lá ele! Agora temos o The Fiend versus o Macho King. Disputa difícil, hein? Disputa difícil, porque o The Fiend foi uma das melhores personas da história, mas teve uma corrida curta. O Macho King foi uma persona muito legal do Macho Man Randy Savage, mas durou apenas um ano, quando ele ganhou o King of the Ring, que na época era um torneio que acontecia em house shows. E aí depois ele passou a usar essa persona Macho King. Eu vou usar o The Fiend. Eu particularmente gostava do The Fiend. Agora temos a Becky Lynch na persona Steampunk, né? Logo do começo da carreira dela, versus a Charlotte Flair, a rainha. Cruel essa batalha aqui, né? Cruel. Vai ser a minha primeira screenshot aqui, porque é uma disputa que não deveria acontecer agora tão cedo, né? Eu acho que são duas personas muito legais das duas lutadoras. Eu particularmente gostava muito da Becky Lynch no modelo steampunk, tá? Mas eu vou de Charlotte Flair como a rainha. Eu acho que foi sempre uma persona bem legal e acho que casou bem a persona dela. Agora temos o Gangrel. Eu lembrei do grupo do Gangrel, né? The Brood, né? Que ele fazia com Ed and Chris.
Christian contra a Bayley na persona atual, Role Model, não, aí eu fico com o Gangrel, com certeza. O Gangrel bebendo sangue e tudo mais. Agora temos Kurt Angle versus Damien Sandow. E aqui também é outra batalha cruel. Damien Sandow com a sua persona mega inteligente. Kurt Angle com a sua persona de campeão olímpico. E aqui eu vou com Kurt Angle. Essa persona do Damien Sandow eu não gostei tanto. Eu preferia mais a persona dele como dublê do The Miz, do Damien Mizdow. Era uma persona muito legal. Kurt Angle aqui acaba batendo como campeão olímpico. Nossa, trouxeram John Cena com a persona do The Prototype, a persona da UVW. Não conheço direito essa persona, eu sei que ele era como se fosse um androide e tudo mais. Eu vou de Big Bossman como policial rodoviário, era muito mais engraçado. Muito melhor. Agora temos Seth Rollins como Beast Slayer, né? Que é a persona dele de quando ele derrotou o Brock Lesnar na WrestleMania contra o Papa Shango, que tinha a persona de um bruxo de voodoo, né? Essa persona aqui era muito caricata, sinceramente, era muito anos 80. O Seth Rollins como Beast Slayer não tinha persona nenhuma, era o Seth Rollins de sempre. Eu vou de Papa Shango. Agora temos o Brock Lesnar como a besta encarnada contra o Berserker com seu escudo e espada. Aí não tenho o que falar, o Brock Lesnar com certeza muito mais interessante. Agora temos o Otis contra a Paige. Aqui de persona a persona mesmo, eu vou colocar a Paige como a anti-diva. Agora temos o lixeiro Duke the Dumpster contra o Curry White, aquela persona racista medonha do Thiago Guerreiro que acabou sendo dropada quando o Eric Guerreiro morreu, né? Duas personas wrestle crap totais, só que pelo menos a do Duke the Dumpster não era racista, né? Agora temos o Steve Blackman com as suas varetas, lá ele ou o CJ Parker que não tinha persona nenhuma, vou com o Steve Blackman e suas varetas. Damian Demento, um jobber que tinha uma persona toda esquisita, versus Tommaso Ciampa, vou de Tommaso Ciampa por definição. Eric Guerreiro, Latino Hit contra Nick Cross, Latino Hit! Razor Ramon versus Max Dupri, Razor Ramon, né? Pelo amor de Deus. Razor Ramon tem uma persona antológica. Roman Reigns, cabeça da mesa contra o Iron Sheik. Ih, rapaz, tem uma pessoa aqui do nosso canal que é fanzaço do Iron Sheik, né? Diz que ele é um excelente lutador, que foi um dos melhores da história, que não sei o quê. Cara, por incrível que pareça, assim, o Roman Reigns, ele era uma persona muito legal como cabeça da mesa. Eu não sei se ele vai aparecer de novo como OTC e tudo mais. Suspeito que vai. Por conta disso, é porque o Iron Sheik foi muito legal, cara. O Iron Sheik, cara, era um iraniano que antagonizava o público junto com o Nikolai Volkov. O Nikolai Volkov tinha como game cantar o hino da União Soviética nos anos 80, no meio da Guerra Fria. E o Iron Sheik sempre vinha do lado dele, prestava continência na hora da música do hino da União Soviética e tudo mais. Eu vou botar o Roman Reigns, tá? Eu não sei se ele vai voltar. Carlito com a sua maçã ou o Battlecat? Maçã do Carlito. Santina Amarela, nossa. Cara, eu vou com... Cara, isso aqui é intancável, né? Santina Amarela é intancável. Vou com o cara do beisebol. Nossa, Alexa Bliss como a fadinha da NXT ou Big E antes de entrar pro New Day, né? Ou depois do New Day. Não, depois do New Day, né? Vou com Big E depois da New Day, vai. A Alexa Bliss fadinha da NXT não dá, não. Ripple Man ou Scott Steiner? Não, Scott Steiner, né? Scott Steiner bombado. Ripple Man era um cara que pegava os carros de volta. Husky Harris, que era, na verdade, ninguém mais, ninguém menos do que o Bray Wyatt, né? Mas intancável ele como Husky Harris. Contra o Glacier, que foi um personagem da WCW e foi baseado no Sub-Zero, né? Pra poder pegar onda nas personas
no jogo do Mortal Kombat. E aí deram uma entrada pra ele que custava $400 mil pra poder fazer, que ele jogava neve artificial na arena, assim, cara, WCW rasgando dinheiro nos anos 90. Eu vou de Glacier, era muito legal. Dude Love versus Broken Matt Hardy, aí eu vou de Broken Matt Hardy. Apesar de que o Dude Love era legal. Nossa, Stardust e Waylon Mercy. O Waylon Mercy foi a persona na qual o Bray Wyatt se baseou. Eu vou de Stardust só pra sacanear, né? Agora temos a Mami Rhea Ripley versus o Degun com a sua vareta, o seu bastão de hóquei, né? Isso aqui também, Wrestle Crap total, horrível, uma das piores personas da história. Rhea Ripley como Mami. Agora temos aí o Lobo Solitário, né? Porque, nossa, essa aqui tem em francês, né, gente? Essa Copa do Mundo tem em francês, né? O Lobo Solitário Baron Corbin contra a Naomi Glow. Eu vou com a Glow da Naomi só porque eu não suporto o Baron Corbin. Bad News Barrett contra Maximus. Realmente botaram os Wrestle Craps totais. Isso aqui é o Conan, tá, gente? Que hoje comenta a AAA. Lutou na WCW antes de ele voltar pra WWE. Ou melhor, antes de voltar pra WCW, ele lutou na WWE como Maximum. Sei lá o que era isso. Bad News Barrett era legal. I have some bad news. Ravaging Rick Rude contra a List of Jericho. Nossa, essa é outra batalha cruel. É outra batalha cruel porque foi a definição daquele lutador bonitão que chamava a atenção do público. E o outro, talvez uma das personas mais engraçadas da história da WWE, né? Ah, não posso ir contra a List of Jericho. Senão, sabe o que vai acontecer, né? O Jericho vai falar que You just made the list! Então, Chris Jericho. Festus e Piper Niven. Piper Niven porque essa persona do Festus que parecia um débil mental até tocar o sino era ridículo. Aquele era o Luke Gallows, tá? Io Sky contra Matt Hardy. Matt Hardy V1, né? Aquele V1. V1. Cara, eu vou com a Io Sky atual. Prefiro. Stone Cold vs Sargent Slaughter. Stone Cold. Million Dollar Man vs Tiffy Time, da Tiffany Stratton. Também não tem o que dizer. Million Dollar Man, persona clássica. Chad Gable versus Shinsuke Nakamura como o rei do Strong Style. Eu vou com Chad Gable. Xuxa! John Cena como Doctor of Togonomics versus Kevin Owens. Também outra batalha cruel. John Cena. Os Dudleys com as suas mesas versus Donkey the Clown. Eu vou com as mesas dos Dudleys. O celular do Tyler Breeze, né? Que ele fazia selfies vindo pro ringue. Contra a Dana Brooke e os seus mookies, eu vou com o Tyler Breeze. O Demon do Finn Balor versus o Bron Breakker, aí eu vou com o Demon do Finn Balor, tá? Essa persona do Bron Breakker ainda tá muito a ser desenvolvida. Dashing Cody Rhodes versus Lacey Evans. Cara, Lacey Evans teve 500 personas, né? Na sua história. O Dashing Cody Rhodes, pelo menos, era interessante, né? Ele fingia ser bonitão. Happy Corbin contra The Man, Becky Lynch, The Man, né? Qualquer coisa do Baron Corbin vai perder. The Miz versus Lita, The Miz. Batista versus Boldalas, Batista, o animal. Heartbreak Kid versus Pac, Heartbreak Kid. R-Truth contra Rusev. R-Truth. Apesar de que o Rusev na época russa era bem legal. Adeus Alexa Bliss versus Great Khali. Aí eu vou de Alexa Bliss. The Great Khali era intancável. Brock Lesnar Cowboy, que é o atual, versus Nails. Brock Lesnar, né? Nails também intancável. Sasha Banks versus Main Event Jey Uso. O que vocês acham que eu vou escolher, né? Pô de Deus, né? Brutus the Barber Beefcake, ele que tinha a persona de ficar cortando o cabelo dos lutadores, versus o Valvines e a sua toalha. O Valvines era um lutador que era. A persona dele era ser um ator pornográfico, né?
Ai, ai, não. O Brutus cortando o cabelo da galera era mais engraçado. The Rock versus Nossa. Teve um lutador em 99 na WCW. 99 não, 2000. Que estreou pra fazer a persona do Demon do The Kiss, né? Da banda Kiss. Fez acho que umas 2 ou 3 lutas. Fez um main event especial de um pay-per-view da WCW, porque no contrato dizia que ele tinha que ter um main event de um pay-per-view da WCW, aí fizeram uma atração especial que ele lutou contra o The Wall e perdeu, se não me engano. The Rock. Senhor Money in the Bank, Damian Priest versus o Executor. Nossa, esse aqui era o Terry Taylor, né? Não, Senhor Money in the Bank. Tem algumas coisas que a gente vai eliminar por definição, tá? Stone Cold Steve Austin, King of the Ring ou o IRS e a sua maleta? Cara, qualquer coisa envolvendo Stone Cold vai avançar. Brock Lesnar como The Next Big Thing contra os Zeus, cara. Vocês estão olhando esse cara vesgo aí? Deixa eu explicar pra vocês essa história bem rapidinho. A WWE fez um filme nos anos 80 e era... Eu não lembro agora o nome, mas era uma história em que o Hulk Hogan enfrentava um lutador no ringue, né? Um monstro chamado Zeus. Foi feito por um ator, Tony Liston, se não me engano. E aí o Vince McMahon teve a brilhante ideia de trazer o ator para a vida real e fazer a luta em pay-per-view. Foi um desastre. O cara não era lutador de luta livre. Esse era o nível da escolha do Vince McMahon na época. Vocês ficam falando que gostariam de ter o Vince McMahon de volta. Era esse o nível de coisa que a gente tinha. Brock Lesnar como Next Big Thing. Emma dançando pro ringue ou Cactus Jack? Cactus Jack. Sami Zayn e o Edge como Rated R Superstar. Lara Valkyria ou Jinder Mahal. Lara Valkyria sempre. Jinder Mahal era intancável. Bianca Belair ou Víscera na época do The World's Biggest Love Machine, né? Não, Bianca Belair. Dean Ambrose como Lunático ou a Nikki Ash? Dean Ambrose. Boogeyman versus King Barrett. King Barrett. Rey Mysterio e Seven. Nossa, isso aqui é o Goldust. O Goldust saiu da WWE, foi pra WCW. Aí fizeram essa persona de um cara que ficava olhando as criancinhas pela janela, uma persona super estranha. Ele veio voando pro ringue e quando ele chegou no ringue, ele desistiu da persona. No ringue, cara. Negócio intancável. Rey Mysterio. CM Punk, o melhor do mundo, contra o Owen Hart. O Owen Hart nunca teve persona, né? Essa que é a verdade. A melhor persona do Owen Hart foi o Rei dos Hearts, quando ele venceu o King of the Ring em 94. CM Punk. Kofi Kingston versus Natália. Kofi Kingston na época da Jamaica, né? Como jamaicano. Ou a Natália, na época da Natália, que sempre foi a Natália, Kofi Kingston. Agora, o Batista como Leviatã, que era a persona dele lá na WCW, né? Era o John Cena como Prototype e o Batista como Leviatã. Contra o Bret Hitman Hart, e aí era o The Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, né? A persona dele era ser o melhor no ringue. O Bret. Liv Morgan versus Neville. Aqui é o Neville da NXT, né? Eu vou com a Liv Morgan. Liv Morgan atual, né? Roman Reigns Big Dog versus Isaac Yankem, que era o Kane como dentista do Jerry Lawler, né? Roman Reigns como Big Dog. Ultimate Warrior contra Alicia Fox, Ultimate Warrior. Broke Baron Corbin versus Diesel. Caminhoneiro. Lembra daquela história que eu falei pra vocês que os lutadores na era da nova geração tinham que ter uma profissão? A profissão do Diesel era caminhoneiro. China versus Luke Harper. China. Com certeza. Dolph Ziggler contra o Maga. Dolph Ziggler. Por pouco, tá? O Maga era legal. Finn Balor The Prince, quando ele chegou na NXT contra o Velveteen Dream. Aí eu vou passar o Velveteen Dream. Era uma persona bem diferente. Cody Rhodes como American Nightmare versus Honky Tonk Man. Nossa.
Outra batalha complexa, tá? Como persona, eu vou ficar com Honky Tonk Man. Por causa da persona do Elvis. Nia Jax versus Drew McIntyre como Scottish Warrior. A fase face dele, eu vou ficar com Drew. A Bayley que abraça todo mundo da NXT contra a Sabasimba. Nossa. Outra daquelas personas que assim a gente olha, meu Deus do céu, Tony Atlas como um cara que veio das savanas da África. Bayley. Undashing Cody Rhodes, quando ele quebrou o nariz, versus o Skinner e que vinha machucando tabaco pro ringue, né? Vou botar o Cody Rhodes de novo. Carmela versus Sin Cara, Carmela. Sin Cara é intancável. Triple H como King of Kings, como Rei dos Reis, ou Undertaker como American Badass. E aí eu vou botar... difícil, é assim. Difícil porque não foram as personas principais deles, né? Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Muita gente não gostou dessa persona do Undertaker, tá? Eu particularmente gostei da persona do American Badass. Eu não me importei, não. Ela morreu no tempo certo. No começo, quando ela surgiu, eu achei maneira. Depois ela morreu no tempo certo. Por isso que eu vou botar o Undertaker. Owen Hart, rei do ringue, né? 1994, versus Jack Swagger. Jack Swagger intancável. King Owen. King of Hearts. Ai, gente, eu vou botar o Dakotinha, cara. Dakota Kai, muito boa na Damage Control. Ron Sorgon não dá, não. Eugene versus Daniel Bryan, Daniel Bryan. Yes, yes. Então a fase no, né? No. Randy Orton como Legend Killer ou Big Show, né? Randy Orton. Goldust versus The Mountie. Goldust. Nossa. Shockmaster, esse lutador aqui, ele tem a história de ter a pior debut da história da luta livre. Vocês não sabem, procurem. Joguem no YouTube Shockmaster Debut e vocês vão ver o supra-sumo do Wrestle Crap da WCW do início da década de 90. Pesado. Mabel como King of the Ring 95, né? Indo para sua luta pelo campeonato mundial no SummerSlam contra o Diesel, uma das piores lutas da história, contra o pirata Paul Burchill. Cara, o Rei Mabel, como o Rio era ótimo, como o Rei não fazia sentido nenhum. Por isso que eu vou botar o pirata, por definição. Eu até gostava do pirata Paul Burchill, eu gostava quando ele vinha voando nas cordas. Bray Wyatt como o Devorador de Mundos contra o AJ Styles, o Fenomenal. Como gimmick não tem como ir muito longe, né? Bray Wyatt. Putz, cara, Bull Dempsey, um lutador da NXT, contra o Bastion Booger, Friar Ferguson. Por definição, Bull Dempsey, mas ele vai perder na próxima rodada. The Genius, Lenny Poffo, irmão do Macho Man Randy Savage, versus o Enzo Amore. Aí eu vou botar o Enzo Amore, né? Enzo Amore era sensacional no microfone. No ringue era uma desgraça. AJ Lee versus Ember Moon. Disputa difícil, mas eu vou botar AJ Lee. Ken Boca versus Y2J Chris Jericho. Outra batalha difícil. Outra daquelas lutas outra daquelas batalhas dessa Copa do Mundo que a gente fica assim, por que estão fazendo essa batalha agora? Mas vamos colocar aqui para avançar o Chris Jericho, né? Vamos botar para avançar o Chris Jericho nessa batalha. Então, Chris Jericho avançando. Agora vamos para Mankind versus Solo Sikoa. O Solo Sikoa acho que da NXT. O Mankind com certeza avança. Nossa. Meu Deus do céu. Becky Lynch como aquela lutadora que vinha sapateando, né? Como uma irlandesa versus Big Daddy V Víscera. Cara, eu vou botar Becky Lynch só porque essa do Víscera é intancável também. Becky Two Belts versus Ric Flair. Aí tem que botar o Ric Flair. O rei...
Xavier Woods versus o Mortis, né? O outro lutador lá de queriam fazer de videogame. Vou botar o King Xavier Woods só por definição. Triple H versus Jeff Jarrett e sua guitarra Triple H. Adam Rose versus o Perfect Ten, Ty Dillinger, que hoje é o Shawn Spears, né? Ten. Adorava o Perfect Ten. Agora general do ringue, Gunther versus o Sheamus, o guerreiro celta. E aí temos que ir com o general do ringue, Gunther. Temos agora o Godfather versus Xavier Woods, acho que da época da NXT. Vamos com Godfather. LA Knight, Jerry the King Lawler e a sua coroa. Aí vamos com LA Knight. Yeah. CM Punk na fase Straight Edge Society ou o Lars Sullivan. Aí vamos com o CM Punk. Asuka na sua fase Imperatriz do Futuro contra o Johnny Gargano, que é o Johnny Wrestling. Vamos com a Asuka. Kizane contra Arachnaman. Cara, isso aqui é WrestleCrap total, né? Um lutador que lutou como o Homem-Aranha e um lutador que lutou como um personagem de carnaval, né? Kizane. Dirty Dom, agora sim, o Dirty Dom atual contra não sei quem. Então, Dirty Dominic Mysterio. Mark Henry na fase Hall of Fame contra o Mentor. Nossa, a gente viu muito isso. Quem assistiu WWE na fase Super Cat 95 na manchete viu muito Mentor. O Mark Henry, né? Mentor é WrestleCrap total. Chelsea Green contra Zelina Vega. Chelsea Green, principalmente na fase dela presidencial, quando ela foi campeã dos Estados Unidos. JBL versus Drew McIntyre na fase The Chosen, mano. Esse aqui é o Drew McIntyre, tá? Pra quem não sabe, quem não lembra, quem não viu, esse é o Drew McIntyre na estreia dele na WWE. Vou botar o JBL. Hulk Hogan versus Vader. Hulk Hogan. Mesmo em 2002. Kamala e Tyson Kidd. Vou botar o Kamala. O guerreiro de Uganda. Agora, nós vamos para a fase 128. Provavelmente eu vou começar aqui, tá? A detalhar mais. Talvez eu tenha feito. Talvez eu tenha feito uma edição aí do vídeo de forma a cortar as disputas anteriores. Vamos ver. Eu não sei. Eu não sei ainda se eu vou editar ou não. Cactus Jack e Arthur. Cactus Jack. Straight Edge Society contra Sasha Banks e Legit Boss Sasha Banks. The Game. Ih. Ó a outra aí, ó. Ó a outra disputa agora, já no round de 128, ó. The Game Triple H versus CM Punk Best in the World. Ai, ai, só dois main eventers antológicos, né? Ai, esse jogo miserável fica fazendo essas coisas comigo e fica avançando outros WrestleCraps totais, né? Vamos lá, fazer o quê, né? Vou botar o CM Punk como melhor do mundo. Os Dudleys com as mesas e o King Barrett, os Dudleys. Kofi Kingston e Pike Perniven, Kofi Kingston. Razor Ramon e Santa Claus, sim. Existiu na WWE um personagem chamado Santa Claus. O Papai Noel vilanesco. Tá, existiu isso. Razor Ramon. Leisha e Dusty Rhodes. Samoa Joe como Samoan Submission Machine contra o Bad News Barrett. Eu vou com Samoa Joe. Batista e Velveteen Dream, eu vou com Batista. Carmela e Calisto como persona, eu ainda preferia Carmela. Bray Wyatt, Kizarne, Bray Wyatt. LA Knight, Oz. Cara. Outro WrestleCrap, que não tá dando pra ver isso aqui, porque tá uma imagem muito verde. Mas era um cara alto que usava um chapéu e uma barba, fazia o Oz do Mágico de Oz. E era ninguém mais, ninguém menos do que o Kevin Nash, tá? Antes de ir pra WWE. Depois ele dropou essa persona, fez o Vini Vegas, a persona Vini Vegas. E aí do Vini Vegas ele assinou com a WWE pra poder lutar como Diesel. Primeiro como capanga do Shawn Michaels. LA Knight. Sono do Washington. Cody Rhodes e Diesel. Acabamos de falar do Kevin Nash, né? Aí o Kevin Nash e Diesel.
Io Sky e The List of Jericho. Desculpa, Io, mas eu não quero entrar na List of Jericho. You just made the list! Chris Jericho. The Fiend e King of Owen Hearts. The Fiend. Bret Hart versus Rikishi. Aí. Ixi. É que o Rikishi, ele tinha aquela persona da dança, né? Ele ficava dançando, ele botava o óculos e ele começava a dançar. Quem é fã ali da Era da Atitude e do finalzinho da Era da Atitude, iniciozinho da Ruthless Aggression Era, vai lembrar dessa fase do Rikishi. Ah, cara, ainda vou de Bret, ainda é meu lutador favorito. Chris Jericho na fase Y2J vs Eric Rowan, Chris Jericho. Gangrel vs Daniel Bryan, yes, yes, yes. Demon vs Dolph Ziggler, The Demon. Aqui eu vou de Jeff Hardy. Aqui eu vou de Paige. Kane sempre. Tadinha da Alexa Bliss. Ty Dillinger versus Tamina. Pelo amor de Deus. Ty Dillinger como Perfect Ten. Ah. Cara, só porque o Roman Reigns não avançou como chefe da tribo, eu vou botar ele na fase Big Dog. Carlito. Kurt Angle. Desculpa, Dean Ambrose. Chad Gable, não gostava do Papa Sango particularmente. Nunca tenha visto muita coisa dele, né? Rhino. Aqui, como teve o Dirty Dom, eu vou avançar com o Brock Lesnar aqui. Aqui eu vou avançar com o Scott Steiner. Randy Orton. AJ Lee. Batendo a cobra do Jake the Snake Roberts. Ric Flair. Ah não, o Roman avançou como cabeça da mesa, né? Então tá bom. Vai ganhar na frente da Bianca Belair. Goldust, como persona, eu achava melhor. Asuka. É dois membros do Deadman Control, né? Rey Mysterio. Aqui eu vou de Enzo Amore. Apesar de que o Disco Inferno era muito divertido. Stone Cold. Desculpa, Lyra. Drew McIntyre contra os óculos do Christian. Não, aí tem que ir com o Drew, né? Undertaker e Ricky the Dragon Steamboat. Undertaker. Dirty Dom. Edge. The Rock. Honk Tonk Man. The Miz. Olha o pessoal ficando feliz que eu tô avançando The Miz, né? Million Dollar Man, Ted Biase. Money, 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 money. Randy Orton com uma vibra, com certeza. Apesar de que o Mr. Perfect era muito legal. Ai, ai, complexo, né, gente? Duas das maiores personas da história, né? Ultimate Warrior versus a rainha Charlotte Flair. Rapaz. Tô aqui pensando o que eu faço, hein? Tá difícil, hein? Cara, eu acho. Vou passar o Ultimate Warrior, não dá não. Big Bossman. Latino Hit. Eric Guerreiro. Engraçado que não passou a persona do. Eles nem botaram o John Cena como Hustle Loyal Save Respect aqui, né? E aí fizeram esse crime aqui, né? Botar o Hulk Hogan contra o John Cena, né? E é papo pra final desse campeonato aqui. É papo pra final do campeonato. É. 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 John Cena, Dr. Stogonomics. Macacos me mordam. Shawn Michaels contra o Ringue General, acho que ele entenderia. Cara, eu ainda vou com a China no lugar da Meta Del Rio.
No Way Rosé. Tá vendo? Tem umas disputas tão esdrúxulas, cara. JBL. Aqui eu vou com Big E, porque já passou o Stone Cold. Rhea Ripley, Mami. A Cobra do Santino Marella. Broken Matt Hardy. Delete, delete. Deadman já passou, então vou passar o Brock Lesnar agora. Apesar de que tem outros Brock Lesnars aqui, né? A gente vai acabar eliminando alguns, né, no caminho. E aqui o Mankind. Então vamos agora pro round 64. Santino Marella. Samoa Joe. A Víbora Randy Orton. Shawn Michaels. Kane. O Kane e o Goldust fizeram dupla na WWE. Disputa difícil essa, do Ultimate Warrior versus The Fiend, Bray Wyatt. Outro print. É uma outra disputa difícil porque são duas gerações diferentes, dois estilos de personagens bem diferentes, né? Se eu tivesse que pensar em persona mesmo, profundidade de persona e tal, tem que ir com The Fiend, Bray Wyatt. Mankind versus Mummy. Mankind. Honky Tonk Man versus Batista. Aí tchau, tchau, Honky Tonk Man, Batista. The Rock versus Asuka, The Rock. Undertaker. A fase Deadman. Roman Reigns, Head of the Table. Edge. Razor Ramon. Kurt Angle. Como a gente já passou o Bray Wyatt, a gente já passou o Bray Wyatt como The Fiend, eu vou... Mas é porque essa versona do Eater of the Worlds é muito boa também. E o Demon só aparecia de vez em quando. Isso aqui era a persona dele. Isso aqui era uma persona que aparecia em algumas lutas. Eu vou com o Bray Wyatt de novo. JBL. Latino Hit! Era guerreiro. Million Dollar Man, Ted Biase. Vou com o Randy Orton de novo na fase Legend Killer. AJ Lee. CM Punk. E aí os fãs do Rey Mysterio me devoram, né? Desculpa, Jericho, agora eu vou entrar na sua lista. John Cena, Doctor of Thuganomics. Sasha Banks. Scott Steiner. Já tem muito Brock Lesnar nessa lista. Chad Gable. Broken Matt Hardy era sensacional. As lutas dele lá no complexo dele eram muito boas. Cactus Jack. Já tem muito Brock Lesnar, vou de Big Bossman. Daniel Bryan. Stone Cold. Aqui eu vou com The Miz. E Ric Flair. Agora vamos para a fase de 32. Kane. AJ Lee. Eu acho que o Batista entenderia se eu colocasse ele na frente, né? Ric Flair. The Rock. CM Punk também entenderia. Faz isso comigo, não. Dois dos meus lutadores favoritos eu vou ter que ir com o Edge. Daniel Bryan. Já tem um Randy Orton, né? Eu vou passar o The Fiend. Doctor of Thuganomics, John Cena. Razor Ramon. Shawn Michaels. Já tem o Cactus Jack, né? O Mankind era legal, mas eu acho que eu preferi o Cactus Jack, era mais violento. Kurt Angle. Stone Cold. Broken Matt Hardy.
o Million Dollar Man como persona era mais interessante do que o Roman Reigns. O Roman Reigns como pacote completo era melhor. Mas eu fico com o Million Dollar Man. Eu fico aqui com o Randy Orton Legend Killer. E aqui, Undertaker. Eu não imaginava que ia aparecer essa batalha aqui. Senão teria avançado Mankind. Deadman. Agora nas oitavas. Razor Ramon e Stone Cold. Stone Cold. Não tenho o que dizer. Randy Orton Legend Killer. Undertaker. Deadman. Ou Ric Flair. Nossa. Outra que devia ser uma final. Outra que devia ser uma final. Eita. Ai, ai, ai. Ric Flair. Eu tenho que ir com Ric Flair. Shawn Michaels e o Million Dollar Man. Aí eu vou com Shawn Michaels. Kane, Daniel Bryan. O time Hell No aí, ó. Time Hell No. Eu vou de Kane. Defende John Cena. Dr. Orthogonomics, não tem como. Kurt Angle e Broken Matt. Cara, é porque assim o pessoal não viu a maravilha que era o Broken Matt, cara. Vocês não sabem o que é o Broken Matt, mas vocês também não sabem quem é o Kurt Angle. Broken Matt. Broken Matt. Agora, The Rock e Edge, cara. Duas personas maravilhosas, mas eu vou ficar com Edge. Quartas de final, Stone Cold e Shawn Michaels, vou de Stone Cold. Kane e Edge, vou de Edge. John Cena e Randy Orton, eu vou de John Cena. Ric Flair e Broken Matt, eu vou de Ric Flair. E agora vamos para as semifinais das melhores gimmicks de todos os tempos. Dr. Orthogonomics versus Rated R Superstar. Nossa, que batalha, rapaz. Complexo porque duas fases maravilhosas desses lutadores. As duas personas não chegaram a se cruzar, né? Porque foram duas personas heel, né? Quando o John Cena ele terminou a fase do Dr. Orthogonomics foi quando surgiu o Edge Rated R, né? Foi mais ou menos 2 anos depois. Eu vou colocar. Eu vou de Edge, cara. Stone Cold e Ric Flair. Não tem como. Stone Cold. E entre Stone Cold e Edge, desculpa, mas eu vou colocar a minha persona favorita de todos os tempos. É uma persona que muitos de vocês não tiveram a oportunidade de acompanhar. Mas eu acompanhei o finalzinho da carreira dele. Eu vi tudo sobre a Attitude Era. Não tem outra persona, na minha opinião, melhor do que Stone Cold Steve Austin. Hell yeah! Stone Cold Steve Austin, maior persona de todos os tempos. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi a maior persona de todos os tempos? Coloca aqui nos comentários. E vamos ver o que todo mundo disse. Essa é uma Copa do Mundo que pouca gente respondeu. Tá? Então não dá para saber muito o que a maioria colocou. Tanto é que a minha vai dar uma distorcida. Ó, porque se a gente for aqui, ó, 40% colocou o Mankind, 20% o Hulk Hogan, 20% o Fiend, 20% o Rey Mysterio. E nem apareceu a minha ainda, do Stone Cold, né? Porque deveria aparecer porque eu coloquei aqui. Só tem 5 respostas essa Copa do Mundo, a sexta é a minha. Então, vocês têm que responder aí para poder dizer, para poder dar uma mexida nessa Copa do Mundo e ver qual é a maior persona de todos os tempos, beleza? Então, eu vou colocar aqui embaixo no link desse vídeo essa Copa do Mundo. Coloquem, façam, respondam e coloquem aqui qual for a melhor persona de todos os tempos para vocês, beleza? Não deixem de assistir e maratonar todos os nossos outros conteúdos e não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixe seu hype. Vou deixar algumas opções de vídeos aqui na tela para vocês maratonarem e ajudarem a divulgar o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.